Hoje vimos o Tite errando muito, e os jogadores muito mal, alguns jogadores sem condição. A diretoria, como a gente já fala há muito tempo, simplesmente não foi buscar lateral direito. O Flamengo tem 3 laterais e não tem nenhum. O Varela deveria até repensar a vida dele profissional. Será que vale a pena insistir em ser jogador de futebol? Que vergonha! O Flamengo termina sua participação no Campeonato Brasileiro como ele começou essa temporada, como ele foi durante toda a temporada. Uma vergonha, um time sem vergonha na cara. Eu vou definir para vocês o que eu vi aqui no estádio, agora no final do jogo. No final do jogo. Que decepção, minha gente, que decepção. Que jogo horroroso, horroroso. Pro Flamengo, do Atlético não, o Atlético jogou muito bem. Não dá para o Flamengo ter na lateral direita Mateuzinho e Wesley. Gente, o que os dois fizeram hoje foi um absurdo. O gol do Rubens, o Wesley marcando, parecia eu marcando na pelada aqui em Niterói, cara. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, né? Reagindo no que a mídia esportiva falou sobre esse atropelo do Atlético Mineiro em pleno o Maracanã. 3-0 Atlético. Que decepção. Acabou com a minha expectativa de ver o Flamengo campeão em 2023, né? Mas aquilo, o Atlético Mineiro fez uma senhora partida jogando no Maracanã, né? Tite, eu acho que a mexida do Tite em tirar o Cebolinha para colocar, acho que foi o Gabigol, se eu não me engano. Tirou o Cebolinha, acabou o time. O Cebolinha era o melhor jogador do Flamengo na partida. O Bruno Henrique não estava jogando uma boa partida. Arrascaeta, sistema defensivo. O time em si não jogou uma boa partida, né? Podemos questionar falha de lateral, falha de Wesley, Mateuzinho, falha de Rossi, Gerson não jogando bem, Bruno Henrique, Pedro não fez, Gabigol entrou, não fez nada. Então podemos questionar várias coisas aqui, mas o sonho do Flamengo conquistar algum título em 2023 teve um ponto final, 3-0 Atlético Mineiro, né? Triste, muito triste para mim. Hoje vimos o Tite errando muito, e os jogadores muito mal, alguns jogadores sem condição. A diretoria, como a gente já fala há muito tempo, simplesmente não foi buscar lateral direito. O Flamengo tem 3 laterais e não tem nenhum. O Varela deveria até repensar a vida dele profissional. Será que vale a pena insistir em ser jogador de futebol? Se ele é reserva do Mateuzinho e é reserva do Wesley. O Wesley tem um certo desconto porque ele é muito novo, 19 anos, subiu de uma maneira meio precoce, né? Então, de repente, pode até virar um bom jogador. O Mateuzinho me parece que não vai atender jamais a demanda de um time grande. E hoje, os 3 gols do Atlético, que fez uma bela partida, muito bem o Filipão, estratégia bem montada, o time não ficou só fechado, bom contra-ataque, mas também pressionou, como na jogada do gol, construiu uma boa jogada, trocou passes ali no campo de defesa, cadenciou o jogo em alguns momentos, quer dizer, fez um bom jogo o Atlético. Mas o que o Flamengo fez hoje no Maracanã, os laterais direitos especialmente, né, foi um negócio bizarro, bizarro. Primeiro gol, o Paulinho passou na frente do Mateuzinho, ele nem disputou a bola. Ainda cometeu um outro erro na bola, que ele ficou caído pedindo uma falta que não houve, e o Atlético teve uma boa oportunidade que acabou não se transformando em gol. Aí entrou no intervalo, após o intervalo, entrou o Wesley. O Wesley deu um passe simples, ele com a bola, ele deu a bola no pé do adversário, acho que foi o Arana, aí acionado o Paulinho, bola tocada, tem gol, hein? Inter 2-0 para o Cuiabá. Você ouviu o sinal sonoro do SofaScore? E aí o contra-ataque de Denilson 2-0. E o terceiro gol, o Rubens finaliza, se antecipando o Wesley de novo. Quer dizer, os 3 gols foram em cima com falhas dos laterais direitos. Os 2, muito fracos. O Wesley, repito, por ser muito jovem, tem que dar um desconto. É um cara que pode amanhã, né, amadurecer, virar um jogador aceitável. Mas o Mateuzinho sem condição. O Varela nunca joga, a gente não sabe nem do que ele é capaz, porque os técnicos diferentes treinadores não o escalam. Então a gente não sabe qual é a do Varela. Ele tem condição, não tem condição? Realmente eu não sei. Jogou muito pouco pelo Flamengo. É um jogador da seleção do Uruguai, foi a Copa do Mundo. Será que ele é tão ruim assim? Mas ninguém escala. Já está desde o ano passado. O Dorival não escalava, o Vitor Pereira não escalava, Sampaoli, agora o Tite. 4 treinadores, um argentino, 2 brasileiros e um português. Ninguém escala o homem. O que será que acontece? Tem alguma coisa errada aí.
Então, realmente, hoje foi uma atuação que foi um choque de realidade para o Flamengo. Acho que existem algumas questões que têm que ser ditas. Você vê uma atuação, por exemplo, o Arrascaeta foi muito mal hoje, mas fez bons jogos, jogador de 29 anos, mas o Everton Ribeiro muito mal. O Gerson é um caso sério que tem que ser tratado. Um jogador com o potencial que ele tem, porte físico, protege bem a bola, é habilidoso, tem bons recursos, é um belo jogador, mas ele compete muito pouco, sabe? Alterna jogadas assim, boas até, com outras de uma displicência, de uma indolência, tentando dar chapéu no meio campo com o time perdendo, assim, uma coisa meio sem propósito. Não é ativo no jogo, né? Você não percebe a atividade, a assiduidade do Gerson nas jogadas. O Everton Ribeiro é um veterano, claramente não consegue render, isso é muito evidente. O Gabriel entrou, jogou. O Gabriel jogou 35 minutos, aproximadamente, contando os acréscimos. E mal também. Estava 2-0, ainda tinha jogo, mas não consegue fazer diferença. Não vai fazer diferença de uma hora para outra. O Gabriel tem que parar, se recuperar, treinar, enfim, trabalhar fortemente para recuperar uma boa forma técnica e física, sei lá. Bruno Henrique mal, Pedro muito mal, Ayrton Lucas não foi bem, Cebolinha foi bem. Fabrício Bruno é um capítulo à parte. Eu acho que o Fabrício Bruno é um bom zagueiro para composição de elenco. Mas não pode o Flamengo, com o orçamento que tem, ter o Fabrício Bruno como titular absoluto. É um zagueiro veloz, mas é um zagueiro de passe ruim, erra passes, bola simples que vem pelo alto, que dá para dominar, botar no chão, construir jogada, ele rebate, devolve para ser disputada pelo companheiro, com o adversário. Numa dessas, ele armou um ataque que a bola foi do pé do Hulk, uma boa chance que o Atlético teve. Aí depois vai na correria, o zagueiro veloz para recuperar. Não pode ser titular absoluto, Fabrício Bruno. Ele pode compor o elenco, pode ser mais um jogador ali, mas não pode ser o dono da posição. O Flamengo tem uma linha defensiva muito, muito inferior a de outros carnavais, de outras temporadas. É um negócio assim sério. O elenco é bom, mas tem carências, não é essa maravilha toda, e é necessário que isso seja realmente discutido. O Flamengo tem problemas ali que precisam de solução, e passa pelo elenco. E aí vai na conta, obviamente, da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do Rodolfo Landim, especialmente eles três, porque o Flamengo não foi buscar em momento algum um bom lateral. O técnico A, B ou C falou que não precisava. Meu amigo, não é possível. Quando vocês querem contratar o Cebolinha, vocês contratam independentemente de o técnico pedir ou não. Então, por que não contrataram um bom lateral direito? Qual foi o problema? Dinheiro não faltou. Por que não prospectaram no mercado um bom lateral? O Flamengo não tem um lateral direito. Porque, como repetindo, o Varela não joga. Então, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Deve treinar muito mal, nenhum técnico escala, deve ser péssimo desempenho no dia a dia. O Mateuzinho, já falei, sem nível para jogar no Flamengo, ou num time grande, não tem condição. O Mateuzinho, talvez, ele vá para um time pequeno, ele corrija defeitos, ele volte jogando bem em outro clube. No Flamengo não dá para ficar esperando o Mateuzinho desabrochar, amadurecer, se é que isso vai acontecer. Tchau. Se ele conseguir se transformar um lateral melhor no médio ou longo prazo, que bom, palmas para ele. O Wesley é um garoto, ele tem que ser o reserva e ele tem que amadurecer, os erros têm que ser corrigidos. E assim, o Tite hoje foi muito mal. O time ficou uma bagunça no final, totalmente desorganizado, mudanças sem sentido, empilhou atacantes, muito mal o Tite no jogo de hoje. Foi muito mal mesmo o técnico do Flamengo, nas escolhas que fez, nas opções durante a partida, e com isso o Flamengo perde de maneira acachapante para o Atlético, assim, uma derrota incontestável, merecida, a vitória do Galo, foi muito superior, e repito, Flamengo com recorde de vitórias, de derrotas numa temporada de 2015 para cá. E a gente pode contar que 2015 é o ano que o Flamengo começa a fazer contratações. Chega o Guerreiro, né? Emerson Sheik, começou a ensaiar no mercado, buscar jogadores em outros clubes grandes. Antes era refúgio, jogador emprestado, jogador de time pequeno. Na reestruturação começou em 13. Em 15, mas ainda era um time razoável, nada demais 2015. 2016, aí já veio o Diego Ribas, já tinha chegado antes o Arão também. O time começa a crescer um pouco mais. Mas, convenhamos, é um absurdo. A temporada nem terminou, tem mais 2 jogos. O Flamengo já tem o maior número de derrotas de 2015 para cá. É muita coisa, é bem vergonhoso. Tá? E o Flamengo parece que vai dar adeus à temporada e tem que brigar agora pela vaga na Copa Libertadores da América, que não está assegurada. A vaga não está assegurada. Né? O Flamengo precisa remar. O Atlético já passou o Flamengo, o Atlético agora tem a mesma pontuação, mas tem, 22 gols de saldo. O Flamengo tem 14. O Botafogo está empatando,
está indo também à segunda posição, está empatando com o Coritiba, deve vencer. Que vergonha! O Flamengo termina sua participação no Campeonato Brasileiro como ele começou essa temporada, como ele foi durante toda a temporada. Uma vergonha, um time sem vergonha na cara. Eu vou definir para vocês o que eu vi aqui no estádio, agora no final do jogo. No final do jogo, se eu sou os jogadores do Flamengo hoje, eu saio do gramado sem olhar para ninguém. Eu saio do gramado depois dessa vergonha de levar de 3-0, sem olhar rindo, nem para minha mãe. Nem para minha mãe eu vou olhar sorrindo depois de um jogo como esse. Aí eu vou falar para vocês o que eu vi todos os jogadores do Flamengo fazendo. Todos ficaram no gramado, ficaram abraçando o time do Atlético Mineiro, ficaram sorrindo. Tem que ter vergonha na cara. Um time que passa a vergonha que passou hoje no Maracanã tem que sair de campo de cabeça baixa, sem olhar para ninguém. É um time sem vergonha. Esse time do Flamengo, desse ano, ele não tem brio. Esse time do Flamengo de 2023, ele não tem orgulho de vestir a camisa do Flamengo. É um time que precisa ser colocado contra a parede. Um jogo como esse, você vê tudo que é jogador, dando sorrisinho, abraçando o jogador do Atlético Mineiro no gramado. O que eu vi a torcida do Flamengo fazer hoje, eu nunca vi. 3-0 para o Atlético Mineiro. 3-0. A torcida do Flamengo começou a cantar, dizer que tem orgulho de ser rubro-negro, e mesmo assim, o time não acordou, o time se rendeu, o time foi apático. É um Flamengo que é uma vergonha. Esse time do Flamengo de 2023 vai ficar marcado, se essa geração ficou marcada como uma das mais vitoriosas da história do Flamengo, esse time, o de 2023, vai ficar marcado como uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Esse time foi uma vergonha. O que esse time fez a temporada inteira, o torcedor hoje saiu de casa, saiu do trabalho e veio direto para o Maracanã. Lotou o Maracanã. E o Flamengo começou jogando bem. Eu tenho que falar do jogo, mas antes eu queria fazer esse desabafo do que eu vi, da posição desses jogadores depois do jogo. Um time que tem brio, um time que tem vergonha na cara, não ficaria sorrindo com o time do Atlético Mineiro no meio-campo. Eu vi essa cena. E eu tô falando, todos os jogadores do Flamengo ficaram brincando com os jogadores do Atlético Mineiro, ficaram dando abraço. Ah, pilhado é fair play. Fair play é um escambau. Não tem que ter fair play depois de perder um jogo desse. Sai de campo de cabeça baixa e vai embora. Porque o torcedor se fudeu hoje aqui no Maracanã. Essa é a verdade. O torcedor se fudeu, pegou trânsito, 7h30 da noite jogo, para ver o que esse time fez no segundo tempo. Um time que desistiu da vitória, mesmo com a torcida gritando quando estava 3-0 para o Galo. Agora, falando do jogo em si, o que é a defesa do Flamengo? A defesa do Flamengo é um lixo. A defesa do Flamengo nessa temporada é patética. Os gols que o Atlético Mineiro fez hoje, pilhado, golaço do Paulinho com jogadaça do Hulk, sim, mas é gol de pelada. É gol de pelada. Fabrício Bruno, Mateuzinho. O que o Mateuzinho ainda faz no Flamengo, gente? O que o Mateuzinho ainda faz no Flamengo? E o Tite quer botar o Mateuzinho para jogar. É jogador que não tem nível para jogar no Flamengo. É jogador que já teve chance adoidado. O primeiro gol hoje do Atlético Mineiro, nas costas do Mateuzinho, vê se você acha a luz para mim, nas costas do Mateuzinho, foi algo ridículo. O Fabrício Bruno, zagueiro supervalorizado. Zagueiro muito supervalorizado, na minha opinião. O Fabrício Bruno. Agora, uma coisa que tem que deixar claro. Fabrício Bruno, eu vi que teve uma declaração dele aí, recentemente, que queria jogar na Europa. Vai! Agora, eu só não sei qual o time da Europa que vai querer contratar o Fabrício Bruno. Aí eu não sei.
porque ele falou que quer ir para a Europa. A defesa do Flamengo nesse ano é uma vergonha. A defesa do Flamengo nesse ano leva gol de pelada. Esse Atlético está marcado por ser uma boa defesa. O ataque do Atlético hoje criou o que quis. Criou o que quis. O ataque do Atlético Mineiro. Flamengo não marcou. Flamengo não fez pressão. Flamengo é uma defesa, desde os volantes até os zagueiros, que vem sendo uma vergonha. Eu repito, contra o Grêmio, 3 gols de pelada. O Flamengo levou 3 gols de pelada contra o Grêmio. Contra o Santos, um gol que estavam 3 jogadores marcando o Soteldo. O Wesley faz uma falta desnecessária. Gol de pelada de novo. E hoje, os gols do Atlético Mineiro tá de brincadeira. E outra, o Rossi é horroroso. O Rossi foi uma mentira da diretoria do Flamengo para a torcida do Flamengo. O Rossi é um goleiro fraco, é um goleiro caro, é um goleiro estabanado, é um goleiro sem coordenação motora, é um goleiro que não sabe sair do gol, é um goleiro que não sabe sair jogando e é um goleiro que não faz uma defesa decisiva para o time do Flamengo. Primeiro gol. Foi um belo gol do Atlético Mineiro? Foi. Mas foi falha do Rossi. Ele sai atrasado e não fecha o ângulo. Sai atrasado e não fecha o ângulo do Paulinho. Segundo gol, eu nunca vi o goleiro sair numa bola e escolher o canto. Espera o jogador finalizar. Ele sai, igual uma barata tonta, escolhe o canto e o Edenilson chuta no meio do gol. E ele cai antes. Ele cai antes. Então, e o terceiro gol eu nem preciso falar. Eu acho que a internet está ficando fraca, dá uma olhada aí. E o terceiro gol, eu não preciso nem falar. A bola passa em câmera lenta na frente dele e ele não sai do gol. É um goleiro caro e ruim. É uma diretoria, como eu falo, erra muito em contratações e ninguém fala nada. Que decepção, minha gente, que decepção. Que jogo horroroso, horroroso. Do Flamengo, do Atlético não, o Atlético jogou muito bem. O que dizer, né? Vamos ser sinceros, o Flamengo não merecia ser campeão brasileiro, hein? Não é, as uvas estão verdes ou estão podres, não é nada disso. É claro que eu adoraria que o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro, mesmo sem merecer. Mas não merecia, não jogou para isso, se beneficiou de uma amarelada histórica do Botafogo, uma coisa quase que inacreditável, e dos tropeços do próprio Palmeiras também, que andou chegando a ficar 4 jogos sem ganhar, tá? Acho que perdeu desses 4 jogos a maioria. Enfim, e o Flamengo deu uma melhorada com o Tite e acabou encostando, mas não merecia. A verdade é que não merecia. Boa noite, RMP. Boa noite, RMP. Pulgar faz muita falta. O Wesley pode largar de mão. Pois é, cara, esse é um ponto que eu pretendo falar muito na live de hoje. Não é só o Wesley, cara. Não é só o Wesley. É o Wesley, é o Mateuzinho e é o que tudo indica o Varela, que não botam nem para jogar. Porra, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e todo o departamento de futebol, e até o Landim, são culpados diretos por essa tragédia que aconteceu hoje. Porque eles fizeram o Flamengo disputar uma temporada inteira sem lateral direito. Essa é a verdade, nua e crua. O Flamengo disputou a temporada de 2023 sem lateral direito. O Rodinei foi embora, não contrataram ninguém e caíram no conto que muita gente caiu, hein? Que o Wesley era bom jogador. Gente, o Wesley é um perna de pau. Não há outro termo. O Wesley é um perna... é garoto, não interessa, é ruim de bola. É grosso. O Flamengo precisa, e me assusta ver... o Palmeiras já fez 1-0 no América. Me assusta ver o Flamengo não botar logo... Já tem uma lista de jogadores aí possíveis, né? De La Cruz, lateral esquerdo. E lateral direito ninguém fala nada, cara. Como é que pode o Flamengo não... É o seguinte, primeira necessidade do Flamengo em 2024, um lateral direito. Primeira. Porque não tem nenhum. Pode mandar os 3 embora. São horrorosos. Sabe? Puxa um garoto do juvenil e contrata um bom. Esses 3, esquece. São porcarias. Não são dignos de vestir a camisa do Flamengo. É isso. O Flamengo levou de 3 hoje
com 3 falhas dos seus laterais direitos. No primeiro tempo, Mateuzinho dormiu, não marcou o Paulinho. No segundo tempo, o Wesley fez aquela cagada monstruosa de errar aquele passe e armar o contra-ataque do segundo gol. E no terceiro gol, ele chegou atrasado em relação ao Bruno, que passou por ele como se estivesse passando por uma velhinha de bengala. Então, amigo, é o seguinte, quer dizer, primeira posição que você contratar alguém em 2024 é o lateral direito, cara. É óbvio. Mas o senhor charuteiro, o mordedor de virilha, o outro lá, que é o rei da planilha, não entende um catso de futebol, acham que não. E fizeram esse crime de deixar o Flamengo disputar uma temporada inteira com 3 laterais, que eu repito, junta no liquidificador, bate e não dá meio copo de lateral direito. São 3 titicas. Mas os caras eu fico assustado, falando sério, assustado. Como é que as pessoas que se dizem profissionais de futebol não percebem que isso é uma carência extrema? Porque os outros todos estão se falando, o reserva do Arrascaeta, claro que precisa, mas é um reserva. Um reserva para o Ayrton Lucas ou para disputar a posição com ele? Ok, mas é para disputar. O outro não tem, cara. Não tem. O Flamengo, desde que o Rafinha foi embora, o Flamengo não tem um lateral direito decente. O Isla foi uma tentativa, aparentemente até razoável, era o lateral direito da seleção chilena, um desastre. Ainda se separou da mulher, entrou em crise, não sei lá o que, acabou indo embora. O Rodinei teve 6 meses finais brilhantes. Aliás, continua na boa fase aí, né? Porque foi eleito o melhor lateral direito lá do Campeonato Grego. Mas também não era solução, cara. E o Flamengo deixa Wesley, Mateuzinho e Varela no seu elenco. Como se fosse normal ter isso. Um time que quer ser campeão de tudo que disputa, não ganhou nada. E um dos problemas é exatamente esse. Joga com 10. Às vezes é pior do que jogar com 10. Porque, por exemplo, o Wesley hoje, ele matou toda e qualquer possibilidade de reação do Flamengo. Ao dar aquele passe ridículo que armou o contra-ataque do segundo gol, ele acabou com o Flamengo. O Flamengo voltou para o segundo tempo tentando ser um pouco mais ousado, e aí ele vai e me erra aquele passe bizonho. E acaba o jogo ali para o Flamengo. Tite errou muito hoje. Dudu, eu também acho que ele errou. Mas ele foi muito prejudicado também. Não estou querendo passar pano para ele, não. Eu não teria entrado com o Bruno Henrique na direita. Eu não teria entrado. É claro, o Filipão gosta de povoar o meio-campo. O meio-campo do Flamengo ficou fraco. Ainda mais sem o Pulgar. Ficou fraco e sem saída de bola. Isso ficou claro durante o jogo inteiro. O Flamengo batia lá na frente, uma jogadinha aqui, outra lá, e o Atlético, quando retomava a bola, vinha assoviando no meio-campo para armar os contra-ataques com o Hulk e com o Paulinho. Então, eu acho que o Tite errou. Mas eu até entendo, porque era uma escalação bastante ofensiva, e talvez tivesse a esperança de sufocar o Atlético Mineiro e ganhar o jogo logo de cara. Era importante para o Flamengo ganhar esse jogo, era fundamental. E não deu certo. E aí, no segundo tempo, o que eu pensei? Aí é que eu digo que ele errou de novo. Porra, não está funcionando. O Bruno Henrique está torto pela direita. E o mais engraçado é que o Flamengo insistia em jogar pela direita. Com o Cebolinha muito bem pela esquerda. Do lado esquerdo, o Cebolinha estava ganhando quase todas as jogadas que entravam. Mas foi pouquíssimo acionado. E o Flamengo insistiu em ficar ali de Mateuzinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, e não conseguiu armar praticamente nada. Aí eu pensei, bom, no segundo tempo, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar o meio-campo. Ele tem que partir para dentro, ok. Mas ele não pode partir para dentro de peito aberto, senão ele vai tomar contra-ataque e vai perder o jogo. Foi exatamente o que aconteceu. E aí eu achei, bom, ele vai tirar o Bruno Henrique e vai botar o Alan ou o Vitor Hugo, alguém com mais poder de marcação ali para equilibrar o duelo do meio-campo. E empurra o Gerson para a direita. Porque o Gerson não estava jogando bem. Aliás, vamos ser justos, ninguém jogou bem no Flamengo hoje. Só o Cebolinha, enquanto esteve em campo. Mesmo assim, mais no primeiro tempo do que no segundo. Então, amigos, ele não mexeu. A única substituição que ele fez foi a desastrosa. Ele tirou o Mateuzinho e botou o Wesley, cara. E o Wesley entregou, com 2 minutos do segundo tempo,
o Wesley entregou o gol. Então, cara, fica muito difícil. E o Danilo, ele cita exatamente o assunto que eu estava aqui comentando. Não dá para o Flamengo ter na lateral direita Mateuzinho e Wesley. Gente, o que os dois fizeram hoje foi um absurdo. O gol do Rubens, o Wesley marcando, pô, parecia eu marcando na pelada aqui em Niterói, cara. Coisa lamentável. Parece que é avoado, que está em outro mundo. E o Mateuzinho, no primeiro gol do Atlético Mineiro, tudo bem, o Fabrício Bruno pode ter errado, mas eu acho que foi muito mais um erro do Mateuzinho do que do Fabrício Bruno. O Mateuzinho vem falando, gente, o Mateuzinho é inoperante. O Mateuzinho é um jogador extremamente comum. O Wesley, na minha opinião, pulou etapas. Foi forçado a jogar no time principal do Flamengo. E forçado pelo técnico Sampaoli. Porque, na verdade, era para ser o Varela segurar essa responsa aí. Então, galera, não dá. Foi um choque de realidade hoje que aconteceu no Maracanã. O Arrascaeta, quando está mal, o Flamengo não joga bem. E eu não vou ficar aqui culpando o Arrascaeta. Ele não é super-herói, pô. Ele é ser humano. Eventualmente ele vai estar bem marcado e não vai conseguir fazer uma boa partida. O Everton Ribeiro saiu lesionado. Espero que não seja nada no ombro dele, que não seja uma contusão grave. Mas também não faz mais nada. Não dá para se esperar mais nada do Everton Ribeiro. O Gabigol entrou com vontade, beleza, mas não é o Gabigol que a gente conhece. E o Tite errou. O Cebolinha era o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo. O Tite foi lá. O Tite foi lá e sacou o Cebolinha. O melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo. Por quê? E deixou o Bruno Henrique que estava mal, deixou o Mateuzinho em campo. Pô, gente, calma aí, cara. Ano todo fazendo vergonha. Cara, a verdade é o seguinte. O Flamengo não merecia ser campeão, não merece ser campeão do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Botafogo está fazendo uma das maiores vergonhas, se não for a maior vergonha do futebol brasileiro, e está dando brecha para outros clubes tentarem o título. Essa é a verdade. E o Palmeiras está sabendo aproveitar. Por quê? Porque o Palmeiras é um time sério. Se a gente for fazer um raio-x do elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo é melhor. Mas o Palmeiras hoje ele tem um treinador que está lá há 3 anos. Ele conhece cada detalhe dos jogadores do Palmeiras, cada detalhe. O Tite acabou de chegar e estava uma zona no Flamengo. A verdade é essa. O Tite veio para botar o Flamengo no G4 e pensar em 2024. Por isso que eu brinco lá no programa da SBT, eu falo, cara, o que vier é lucro, porque essa é a verdade. O Flamengo não era para estar disputando o título do Campeonato Brasileiro, gente. Está disputando porque o Botafogo deu esse mole aí. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, merece? É claro que não merece, pô. Um time que toma virada, que tomou recentemente para o Grêmio, que toma virada, que tomou recentemente para o Santos, que empata com o América Mineiro em casa, que empata com o Cruzeiro em casa, merece ser campeão do Campeonato Brasileiro? É óbvio que não, pô. É porque estava dando, é porque tinha uma esperança, a verdade é essa. Eu tinha uma esperança, não vou negar. Mas eu sabia que o jogo de hoje tinha grandes chances de pôr um ponto final nesse sonho. Tanto é que lá no SBT, quem me acompanha, eu falei, eu acho que seria empate, o que já seria péssimo para o Flamengo. Eu não estava 100% confiante numa vitória do Flamengo, mas futebol, Flamengo, torcida, Maracanã, a gente sabe que tudo pode acontecer, e aconteceu o pior, o desastre. O Flamengo tomou um baile no Maracanã. 3-0. 3-0. Então é isso aí, nação, mais um vídeo. Eu quero falar uma coisa aqui bem rapidinho. Sobre o pilhado aí, né? O Thiago Asmar. Obviamente que quando o nosso time, que é o Flamengo, perde, a gente tava brigando pelo título do Brasileirão, sonhava ainda com o título do Brasileirão, perde do jeito que perdeu, jogando em casa no Maracanã. Foi um baile, vamos dizer assim, do Atlético Mineiro, né? Que conseguiu sim fazer uma partida teoricamente perfeita no Maracanã e marcar os 3 gols, aproveitar as falhas defensivas que o Flamengo deu, principalmente nas laterais, nos laterais, né? E conseguiu fazer 3 gols aí, né? O Pilhado disse que o Rossi, na opinião dele, né?
Opinião dele, eu sempre tenho que frisar isso. Tudo que ele falou é a opinião dele. Entendeu? Só que eu discordo. Dizendo que o Rossi é ruim, dizendo que o Rossi é enganação. Eu concordo em um ponto só. Que o Rossi, ele tem dificuldade em sair do gol para agarrar a bola. Tem a cobrança de escanteio para ele sair e interceptar a bola. Nesse ponto aí, eu até concordo com ele. Mas em outros lances, não. O Rossi é um excelente goleiro. Sim, um excelente goleiro. E é aquilo. Quando o Rossi faz uma boa partida, entendeu? Foi contra o Bragantino ou contra o Palmeiras, se não estou lembrado. Ele fez algumas defesas importantes aí e foi elogiado. Agora, perdeu. Obviamente que os ânimos estão muito aflorados lá em cima. Dizer que o cara não vale nada é enganação. Eu não concordo. Opinião, acho que muito equivocada do pilhado aí, né? Rossi é um bom goleiro, sim. Como ele não foi bem dentro de campo, o time inteiro também não foi bem, né? Então, os gols saíram principalmente em cima das laterais. Para mim, a falha foi do Mateuzinho, do primeiro gol, e o Rossi saiu para tentar fechar o ângulo, não conseguiu, a bola passou entre o braço e a região aqui da cintura. Beleza, para mim não foi falha dele. O segundo gol, eu acho, não tenho certeza, que nesse lance aí que ele quis adivinhar o canto, foi uma falha dele. Nesse canto aí que ele quis adivinhar, o único momento que o goleiro tem que se antecipar a um chute é o pênalti. Tem uma cobrança de pênalti ali, o goleiro pode sim se antecipar à cobrança, né, para ganhar uma larga vantagem de tempo para poder chegar na bola, né? Se acertar o canto, obviamente. E o terceiro gol, a bola cruzou a frente dele. A bola cruzou a frente dele. Obviamente que ali não era a obrigação dele sair. Ali ele ficou vendido. A bola passou na frente dele, ele não tinha nem chance de chegar na bola. A bola passou na frente dele. E o Rubens lá, né? Que foi falha do Mateuzinho. Falha do Wesley, quer dizer. Outro lateral direito. Não chegou, né? Então é aquilo. Flamengo falhou muito defensivamente e no ataque não conseguiu criar muito, né? Tite não mexeu muito bem. Os zagueiros criou algumas oportunidades de linha, principalmente no primeiro tempo, junto com o Cebolinha. Acho que as melhores chances do Flamengo aí foi a cabeçada do Bruno Henrique, a queima-roupa, uma cabeçada no segundo tempo do Léo Pereira e aquele chute do Cebolinha que o Everton fez uma defesa só com o olho, né? Eu acho que isso foi as melhores 3 chances do Flamengo, né? E eu volto a falar, o Flamengo deu adeus ao título brasileiro, porque o Palmeiras deve ganhar esse jogo aí. Já tava ganhando, né? Quando começou o jogo já. O intervalo tava 2-0. E agora é pensar em se manter no G4 e pensar em reformulação, né? E uma coisa que o Mauro César fala, por que o Varela não recebe chance? 4 técnicos e o Varela não recebe chance. Incrível, né? E antes de finalizar esse vídeo aqui, né, parabenizar o Atlético Mineiro pela partida perfeita que fez o jogo. Fez uma partida perfeita praticamente, né, jogando no Maracanã.